A vida de oração de John Knox. John Knox, um dos reformadores mais influentes da Escócia, não era apenas um líder, ele era um homem de oração. Nesse vídeo, exploraremos como a sua vida de oração moldou não apenas sua própria vida, mas também a nação que ele amava. Hoje eu não quero falar sobre a biografia inteira, eu quero falar apenas sobre a vida de oração de John Knox. Então não perca esse vídeo, fica até o final, porque ele está incrível. Irmãos, Knox não se via como um homem autoconfiante, e isso foi impulsionador para a sua vida de oração. Ele sentia suas fraquezas. Como ele mesmo disse, preciso de todos antes que alguém precise de mim. Essa humildade era fundamental para a sua espiritualidade. E a gente vai ver como isso contribuiu para que John Knox tivesse uma vida de oração. Em uma cultura que valoriza a autoconfiança, Knox nos ensina que reconhecer nossa fragilidade é essencial. Ele entendeu que sem Deus, suas habilidades eram insuficientes, e nisso num tempo oportuno, já que ele foi um grande reformador. Knox sabia que a sua força vinha de Deus. Em uma de suas orações pela igreja na Escócia, Knox clamou: "Vendo que agora somos deixados como um rebanho sem pastor, tu és capaz de governar, manter e defender o pequeno rebanho que depende de ti." Essa oração de Knox, irmãos, expressava sua dependência total de Deus em tempos de crise. Knox sabia onde encontrar a força que lhe faltava. Ele sabia que essa força viria de Deus. E a visão dele de uma situação devastadora. Nós estamos sem pastor, nós somos um rebanho, mas o Senhor é capaz de governar. E ele fez questão de orar isso, de pedir isso. E as influências dessas orações foram vistas através dos efeitos das pregações e da teologia que foi disseminada no período da Reforma. Para Knox, a oração não era apenas uma prática ocasional. Ele a via como uma conversa séria e familiar com Deus. Ele levava a sério o chamado bíblico para orar sem cessar. Na verdade, um dos grandes segredos de Knox era exatamente isso. Ele conversava com Deus. Ele era familiar a Deus. Ele levava a Deus suas necessidades. Deus é seu amigo aqui, é seu Senhor, Ele está próximo. A vida de oração de Knox, irmãos, influenciou não só os seus seguidores ali, mas também a sua família. A biografia de Knox diz que uma das suas filhas, que foi a casada com John Welsh, viveu em uma casa onde as orações eram constantes. E isso refletiu no seu casamento posteriormente. A filha de Knox foi extremamente mudada e teve uma relação com Deus de constante oração a partir da vida de seu pai. Talvez mais do que qualquer outra coisa, irmãos, Knox é conhecido por sua oração. Mesmo que você não conheça Knox, mas você já deve ter ouvido falar sobre a oração de Knox, onde ele diz: "Dei-me a Escócia ou eu morro." Essa oração ficou famosíssima, uma das histórias mais conhecidas da Reforma na Escócia. E essa não foi uma exigência arrogante de John Knox, mas um apelo apaixonado de um homem disposto a sacrificar tudo pela pregação pura do Evangelho e pela salvação dos seus compatriotas. Um homem que estava realmente engajado com a Reforma. Um homem que queria ver seus irmãos livres dos enganos e da escuridão de sua época. Ele orava a Deus, pois ele cria, ele acreditava que apenas de Deus poderia vir a resposta das suas orações, e só Deus poderia trazer os frutos do seu trabalho.
A grandeza de Knox estava em sua humildade e dependência de Deus. Ele não acreditava nem no poder de sua pregação, nem no poder da sua oração, como ele mesmo dizia, mas ele acreditava no poder do Evangelho e na soberania de Deus, que ordena a pregação e a oração como os meios para a salvação de seu povo. Então ele acreditava que quando ele pregava por Deus e para Deus. Deus estava o usando para que ele pudesse restaurar o seu povo. A vida de Knox, irmãos, não foi fácil. Ele era um grande homem de oração e isso não trouxe estabilidade e paz, mas pelo contrário, Knox vivenciou prisão, escravidão. Ele sempre sofreu por causa da vida que ele decidiu levar, uma vida de sacrifício a Deus. Mas ele sempre viveu a sua teologia. Ele sempre viveu aquilo que ele pregava. Ele acreditava que um homem com Deus é sempre a maioria. E suas orações eram uma ameaça ao trono da Escócia. Durante a Reforma Escocesa do século XVI, a influência de Knox era tão notável que a Rainha Maria, rainha dos escoceses, teria dito: "Temo as orações de John Knox mais do que todos os exércitos reunidos da Europa." Que frase impactante! Você já imaginou o que passou pela cabeça da Rainha Maria ao ter falado uma frase como essa? O que será que aconteceu mediante as orações de John Knox que fez essa mulher tremer e dizer essa frase que ficou para a história? Sua oração fervorosa e sua pregação eram como uma luz brilhante em meio à escuridão, revigorando pastores e reformando a igreja. Knox era um pastor comprometido. Seu ministério serviu como uma bússola para muitos pastores em toda a Escócia. Ele inspirou esses pastores a se oporem aos compromissos doutrinários e eclesiásticos e a se engajar com a palavra de Deus. A oração foi algo que Knox levou até o fim da sua vida. Ele continuou a orar e a pregar, e ele manteve-se firme na promessa de que Deus salvaria o seu povo de todas as tribos e de todas as nações. Perto de sua morte, irmãos, ele pediu à sua esposa que lesse a oração sacerdotal de João 17, que ele costumava chamar de minha primeira âncora. Ele sabia que Cristo é o capitão de nossas almas e que a oração de Cristo é a âncora e a única esperança das nações. A vida de John Knox nos ensina a importância da oração. Seu compromisso inabalável com a pregação pura do Evangelho e sua dependência de Deus são legados que ainda ressoam até os dias de hoje. Quero te fazer uma indicação que vai te deixar maravilhado para conhecer a história de John Knox. É o livro do Douglas Bond, que faz parte daquela coleção de livros de homens piedosos. O livro se chama A Poderosa Fraqueza de John Knox, Douglas Bond, da editora Fiel. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você tenha mais facilidade para encontrar. Que possamos aprender a orar como Knox, reconhecendo nossas fraquezas e confiando que Deus ouve e responde. Que cada um de nós ore com a mesma paixão pela nossa nação e pelo mundo, assim como Knox orou pela Escócia. Quem sabe o que Deus pode fazer com homens que se entreguem à oração e desejem de verdade que Deus salve a sua nação. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer a incrível história de John Knox. Eu te incentivo a se tornar um membro do canal Teologia e nos ajudar a continuar com esse trabalho. E também te incentivo a deixar um comentário com uma sugestão para que a gente possa fazer mais vídeos. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.